Suave! Aqui quem fala é o B Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje eu vou contar como foi a luta entre o Adão Negro e o Rei Shazam, na HQ ano do vilão Adão Negro. Mas antes de ir para essa luta, eu vou explicar o contexto do que aconteceu antes. Porque provavelmente, se você viu o vídeo anterior desse quadro, já sabe mais ou menos que o Billy tinha sido infectado pelo Batman que ri e ele se transformou nessa versão dele, o Rei Shazam. E nessa brincadeira, o Billy saiu na mão com muita gente. E uma dessas lutas dele foi com o Tef. Então, bora lá. O Adão Negro está em Kahndaq. Atualmente o país está sendo mantido sob as mãos do Tef, basicamente vendo ele como um tirano da mesma forma que o líder anterior do país. E enquanto o Adão conversa sobre ser visto como um tirano ou a falta de liberdade do povo, o Shazam já está vindo na direção deles. Os exércitos de Kahndaq e o Adão Negro já estão preparados, mas assim que eles saem, o Billy já está no país discursando para o povo. E assim que o exército topa com ele, uma batalha começa, mas obviamente é tudo inútil. Eles não conseguem nem arranhar a pele invulnerável do Billy, que é o mortal mais forte da Terra. Ele tá até brincando, perguntando do Adão Negro, mas como os soldados continuam querendo guerrear, ele decide que vai só passar o aço por todo mundo ali. Mas antes de qualquer coisa, o Adão Negro chega voando. O impacto é tão forte que o Rei Shazam cospe um pouco de sangue, e o líder do Kahndaq bate o Billy numa estátua e dá um soco de esquerda na cara dele, fazendo ele cuspir sangue, mas não é algo que faça diferença pro Rei Shazam. Ele tá rindo e até tenta falar algo pro Tef, mas ele é arremessado para longe. O Adão Negro já manda os soldados do país dele recuarem para servirem apenas como uma distração, atacando o Shazam de longe sempre que eles puderem. E enquanto um soldado questiona o que eles poderiam fazer contra um deus, o Adão Negro responde ele dizendo o seguinte: o que podem conseguir? Perguntem-se o que aconteceria se o líder não estivesse aqui para salvar o Kahndaq. Se eu cair, vocês são a última linha de defesa. Se vocês caírem, devem estar preparados para deixar o Kahndaq. Agora é a hora de vocês ajudarem o povo. O que, cara, na teoria é um discurso bonitinho e tal, mas o soldado tava certo. O que um bando de maluco com fuzil pode fazer contra um cara que treme o universo trocando soco? Aliás, aproveitando essa pausa, se inscreve aí, cara. Toda semana tem pelo menos um vídeo sobre conteúdos nerds, então se curte esse tipo de vídeo você tá em casa. Mas voltando para a história. Antes de terminar de falar, o Tef é esmagado contra o chão e o Rei Shazam faz ele sangrar no chão. Ele dá um chute no rosto dele e levanta o Adão Negro quase nocauteado pela capa. Ele dá um tapa com as costas da mão, mas o tempo que ele gastou conversando foi o suficiente para o Tef se recuperar. Ele dá uma cabeçada no Shazam e os dois começam a medir forças. Os dois amplificam suas forças físicas com os raios, o poder de Atom e a força de Amon contra o poder de Zeus e a força de Hércules. E enquanto eles medem forças, o Adão Negro tenta conversar com o Billy. A sabedoria de Zerhut mostrou pro Tef que o Shazam tá infectado por algo, mas o Billy não quer nem saber. Ele diz que não tá infectado, que ele só despertou. E logo ele começa a levar vantagem e subjugar o Adão Negro, forçando ele até a ficar de joelhos e logo depois soltando uma descarga elétrica no Adão Negro. Ele tenta acertar um raio de Zeus, mas o Adão Negro desvia e começa a voar. E enquanto ele tá voando, ele tá tentando conversar com o Billy outra vez. Mas não muito tempo depois que eles começam a voar, o Shazam alcança o Adão Negro, pega o pé dele, pisa nas costas dele e começa a atacar. Um soco de direita com as costas da mão, um soco cruzado de direita, um estrangulamento e um soco de esquerda. Tudo isso enquanto os soldados descarregam tudo que eles têm no Shazam. O Adão Negro cai do céu, no meio do deserto e longe da cidade. E o povo de Kahndaq começa a rezar. E enquanto tá no chão, mal podendo se mover, o Adão Negro outra vez começa a tentar conversar com o Billy, que tá contando o que vai fazer quando dominar o país. Mas o Billy se irrita por ser chamado de petulante e dá um chute na cara do Tef, e depois ele começa a humilhar ele. E cara, o Shazam tá tão confiante que ele fica se destransformando e transformando várias vezes, enquanto o Adão Negro tá no chão incapacitado. Ele começa a falar que o Kahndaq é estranhamente devoto a magos celestes, que os deuses do povo não podem ser vistos em lugar nenhum, e nisso o Adão Negro levanta. Ele diz pro Shazam que o Billy vê o mundo pelos olhos de um menino, mas que ele vê outras facetas da realidade. Ele começa a explicar um pouco sobre a visão dele de onde eles estão, que é sobre o céu que é Horus, além dele existe o eterno vazio de Shu, enquanto amanhece a lua se esvai de Zerhut e aguarda por seu consorte, o arco ascendente de Aten.
envolvido por Mehen, a cobra que circunda o Sol. E aí é revelado que isso era uma armadilha, o povo não estava rezando aleatoriamente. Eles estavam chamando Amon-Ra, extraindo o poder do centro do Sol. Um raio mágico cai no Rei Shazam e ele começa a gritar enquanto se destransforma, voltando à forma de Billy enquanto está sufocando. E enquanto o Adão Negro diz que aprendeu uma lição, a lição de que um líder que não aprende não é um líder, e ele agradece ao povo que o salvou, ele vai até o Billy e avisa que se ele voltar a Kahndaq, ele vai voltar para os Estados Unidos em um saco preto, assustando e impedindo o Billy de se transformar em Shazam. O Adão Negro diz para os magos pararem de rezar, e logo que eles soltam o Billy, o Adão Negro manda ele voltar para casa, e como ele estava derrotado, o garoto só diz Shazam, se transforma e vai embora. E é assim que acaba essa luta. Então, sabe o que nós aprendemos hoje, crianças? Não invada o país do Adão Negro e deixe sacerdotes rezando para alguém que você não sabe, porque as armas dele podem não te deitar na porrada, mas a magia deles pode. Mas enfim, depois disso, o Adão Negro assume um lado menos ditador e mais presidente protetor de Kahndaq, e a história acaba desse jeito. E cara, pra mim todo esse clima de vitória do Adão Negro não faz sentido, porque ele tomou uma surra na maior parte da luta, tanto que o Billy não estava nem se preocupando de se transformar na frente dele, porque sabia que o Tef estava derrotado. Tudo bem que no final ele conseguiu levantar e tal, mas, velho, bem na verdade, se não fosse os magos celestes e o Billy não querer matar ele, o Adão Negro tinha ido de base ali mesmo. Então, eu meio que não vejo sentido nesse final tentando dar um ar de superioridade pro Tef, mas enfim, o que vocês acharam da luta e etc. E também comentem o que vocês acharam desse final, se realmente passa um tom de superioridade pro Adão Negro, porque é isso, por hoje eu não tenho mais nada pra falar não. Valeu a todo mundo que assistiu até aqui, que deixou seu like, se inscreveu e tudo mais, porque por hoje eu vou vazando. Eu espero que geral fique bem. Até a próxima e tchau!